Olá, vamos para mais uma história. Estamos vendo as histórias do livro de Neemias. E no nosso último vídeo, nós vimos que eles reconstruíram os muros de Jerusalém. Neemias com todo o povo, Salum e suas filhas, os sacerdotes, os levitas, todo mundo, puseram mão na obra e reconstruíram os muros. E eles estavam muito felizes. E eu já quero aproveitar para agradecer a vocês que estão se inscrevendo no canal. E se você ainda não é inscrito, assiste o nosso vídeo até o final. Se você gostar, se inscreve, dê o like, compartilhe nossos vídeos para que crianças e adolescentes aprendam do Senhor Jesus e que Ele abençoe sua vida e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Passou-se um tempo e o povo se reuniu e pediu para que Esdras lesse para eles a palavra de Deus. Esdras tinha vindo com o segundo grupo para Jerusalém, vocês lembram? Ele era um sacerdote, ele era um escriba. Então, Esdras, ele começou a ler a palavra para o povo. Era a lei que Deus havia dado a Moisés. E a homens, mulheres, as crianças que conseguiam entender estavam lá também. Os adolescentes, os jovens, todos estavam ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que todos ouviam com bastante atenção. O povo também cantava ao Senhor, se prostravam diante de Deus e o adoravam. Então, Neemias, com os sacerdotes, os levitas e os outros homens, começaram a ensinar para o povo, explicando para eles tudo aquilo que Esdras estava lendo. Aquele povo estava muito feliz em ouvir a palavra do Senhor. O coração deles estava cheio de alegria, cheio de gratidão. Eles estavam agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Sabe, você também deve se lembrar. Lembre sempre de agradecer a Deus. Agradece a Deus pelo que Ele já fez por você. Se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, você deve fazer isso. Mas você pode agradecer também na sua casa, dentro do seu lar. Agradecer seus pais, seus professores, por aquilo que eles fazem por você. O povo estava muito feliz e muito contente. E, de repente, o povo começou a chorar. Aquela alegria tinha ido embora e veio o choro. E eles choravam muito. Se lembraram dos seus pecados. Eles haviam deixado o Senhor e o Senhor tinha sido tão bom para eles. Vamos ler um versículo. Isaías, capítulo 53, ele está falando do Senhor Jesus. E nós vamos ler alguns versículos, tá bom? Então prestem bastante atenção. No versículo 3, ele diz assim: Ele foi rejeitado e desprezado por todos, suportou dores e sofrimento sem fim. Isso, Jesus Cristo. O outro versículo diz assim, versículo 5, ele diz assim, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. O versículo 7, foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto. Versículo 8. Foi preso, condenado, levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. 9. Ele foi sepultado ao lado de criminosos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma mentira. 10. Ele ofereceu sua vida como sacrifício para nos tirar os pecados.
Você consegue entender esses versículos? Consegue entender aquilo que Jesus fez por mim e por você, por causa do nosso pecado? Que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Pecado é tudo aquilo que a gente faz, que a gente entende que é errado. Mesmo assim a gente faz. A gente sabe que deixa Deus triste aquilo que a gente está fazendo, que aquilo não agrada a Deus. Mesmo assim a gente faz. Isso é pecado. E o pecado ele tem que ser castigado, ele tem que ser punido. A Bíblia diz que a morte é a punição pelo pecado. Por isso Jesus Cristo teve que morrer. Ele veio ao mundo, nasceu como um bebê. Jesus tinha uma missão: nascer e morrer numa cruz para que eu e você pudéssemos ser salvos. E ele fez isso. Ele morreu, ele se entregou porque ele quis, morreu naquela cruz, derramou o sangue dele. Quando puseram aquela coroa de espinho, os cravos nas suas mãos e nos seus pés, e ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, voltou para o céu. E ele prometeu que um dia ele vai voltar de novo aqui para levar todos aqueles que o receberam como Salvador. Você consegue entender isso? Se você entende, consegue reconhecer que você é pecador, que tu faz coisas que desagradam a Deus, e você crê que Jesus Cristo é o Filho perfeito de Deus, aquele que nunca pecou, que não tem pecado, foi capaz de morrer por você e ressuscitou e está vivo, e fez isso para te salvar, recebe Ele como seu Salvador. Diga para Ele, numa oração simples, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. E eu creio que Tu és o Filho de Deus, aquele que veio nos salvar do nosso pecado. E eu quero que o Senhor me salve dos meus pecados. Venha morar no meu coração, querido Jesus. Seja o meu Salvador. Escreve meu nome no teu livro do céu, no livro da vida. E Jesus vai salvar você, porque essa é a missão dele. Foi para isso que ele veio a este mundo. Recebe Jesus como Salvador. Não importa a tua idade, se é criança, adolescente, se é um adulto que está assistindo o nosso vídeo. Se você entendeu, recebe Jesus como teu Salvador. O povo viu na lei de Moisés que Deus tinha feito a festa das cabanas, mandado que eles comemorassem. Essa festa da cabana, eles tinham que fazer cabanas de folhas, folhas de palmeira, de árvores grandes, né? E eles ficariam, enquanto durasse aquela festa, para eles se lembrarem de quando eles saíram do Egito, que eles ficaram 40 anos no deserto, morando em tendas, em cabanas. E Deus queria que eles se lembrassem. Então eles resolveram e foi lá, pegaram as folhas para poder fazer as cabanas e fizeram. E a festa durou 7 dias, eles morando em cabanas. Estavam alegres, felizes, porque estavam obedecendo a palavra de Deus. Ajudou o povo a confessar os pecados, eles se arrependiam, né? E eles prometeram que iriam obedecer a lei de Deus. Iriam ser fiéis, né? Não iam continuar mais pecando, que eles iam procurar servir ao Senhor. Todos, homens, mulheres, idosos, crianças, adolescentes, todos que podiam entender a lei do Senhor, estavam fazendo essa promessa, prometendo ao Senhor que iriam obedecer a sua palavra. E agora eles fizeram separar as pessoas que iriam morar em Jerusalém, porque agora Jerusalém era uma cidade, né? Já tinha os seus muros, uma cidade protegida e precisava ser habitada, eram poucos os moradores. Então eles fizeram uma relação de todos aqueles que iriam morar em Jerusalém e todo o povo abençoou aqueles homens, né? Aquelas famílias que voluntariamente decidiram viver em Jerusalém. Da festa, eles se prepararam para dedicar o muro ao Senhor, consagrar os muros de Jerusalém ao Senhor. E a primeira coisa, os sacerdotes, os levitas, eles se purificaram, confessaram os seus pecados, se arrependeram, e o povo também. Para chegar diante de Deus tinha que estar com o coração limpo, não podia estar com pecado, porque tinha que estar purificado primeiro, senão eles podiam até morrer.
Eles estavam tão felizes que eles se dividiram em 2 grupos e andavam até em cima do muro. Tinha aqueles que andavam em cima, outros embaixo. E aí eles se encontraram e louvaram ao Senhor. Estavam mostrando para Deus que eles estavam agradecidos por tudo que Deus tinha feito por eles. E pelo que Deus era, o grande Deus, Criador de todas as coisas, protetor, que cuidou deles durante tanto tempo, ouviu as orações deles, fortaleceu eles e fez aquela grande obra que foi o Muro de Jerusalém. A alegria deles, os gritos de alegria, os agradecimentos eram tão altos que a Bíblia diz que de longe, de muito longe, se ouvia. Neemias, ele fez o povo entender como era importante eles cuidarem dos levitas, continuar ofertando no templo do Senhor, para que os levitas pudessem continuar adorando, né, ao Senhor. Né? E também ele fez o povo entender que era importante que eles obedecessem a palavra de Deus, aquilo que Esdras tinha lido para eles e que eles tinham ensinado, explicado, né? Era importante, eles não deveriam de se afastar, de obedecer a palavra de Deus. Você já tem o Senhor Jesus como Salvador, Deus quer também que você obedeça a Bíblia. Se você sabe ler, que você a leia, né? E obedeça. E que você tenha também um coração agradecido. Que você lembre sempre de agradecer a Deus. E se você ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador, Deus quer também que você saiba que Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos seus pecados. E isso é um motivo de você agradecer a Deus, porque Ele enviou Jesus para te salvar e porque Ele é o teu Criador. Faça isso. Se você ainda não tem o Senhor Jesus, receba Ele como Salvador e se torne filho de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado do livro de Neemias também. E se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, dê um like, compartilhe nossas histórias para as pessoas, para que crianças e adolescentes possam aprender da palavra de Deus. Beijo! Lembre-se que vocês são preciosos para o Senhor. Ele os ama muito. Vocês valem muito mais do que o ouro, do que a prata. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.